Carboidratos, vilões do processo de emagrecimento? Meus queridos, isso é o que nós vemos diariamente aí pela internet, que para você ter um sucesso no teu processo de emagrecimento, você deve zerar os carboidratos, passar longe, sair correndo do arroz, do teu pãozinho querido. Mas será que é realmente isso? Será que é assim que precisa para funcionar? Hoje eu vou explicar para vocês tudo o que você precisa saber sobre os carboidratos e como utilizá-los de maneira eficaz e auxiliar no seu processo de emagrecimento para acelerar a velocidade da tua perca de peso. Eu sou o Dr. Murilo Abdala, trabalho na área de terapias hormonais e emagrecimento e aqui no meu canal você encontra tudo o que precisa saber sobre esses temas. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o meu Instagram, o link para as minhas consultas e o link para o nosso curso sobre emagrecimento, onde eu pego você pela mão e te ensino todo o passo a passo necessário para alcançar um sucesso no teu processo de perca de peso. Você sabia que os carboidratos são a principal fonte de energia que o seu corpo utiliza? Meus queridos, é isso aí mesmo. E todo mundo coloca eles como os vilões. Porém, para o teu músculo fazer uma contração eficaz, para o teu cérebro funcionar de maneira efetiva, ele tem a demanda por carboidratos, por glicose. E todo mundo coloca eles como um vilão do teu corpo. Mas, na verdade, são ferramentas essenciais para o bom funcionamento e que devem sim estar no teu processo dietético, mesmo que ele seja para emagrecimento. Então, por que eles ficaram tão queimados? Ficaram tão queimados por uma desinformação das pessoas. Aqueles que sempre fizeram uma dieta errada, que sempre alimentaram de um jeito ruim, consumiam quantidades muito grandes de carboidrato. E por isso colocavam sempre a culpa neles. Porém, o problema não é o macronutriente, não é a molécula de carboidrato. É a tua ingesta de maneira ineficaz e de maneira não calculada, a torto direito, comendo de qualquer quantidade, em qualquer horário. E isso gera um prejuízo para o teu processo de emagrecimento e para a tua saúde, porque você aumenta a glicose, gera uma resistência insulínica e começa a gerar uma série de problemas aí metabólicos para o teu corpo. Mas reparem que o que eu pontuei ali não foi o nutricional em si, foi as quantidades errôneas que são utilizadas durante o teu processo alimentar. Então, se você iniciar o teu processo de emagrecimento e tirar todos os carboidratos, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar igual um retardado, vai ficar cansado, vai ficar mal-humorado, ninguém vai querer chegar perto de você, e aí tua vida vai ficar uma desgraça. Tu não vai querer fazer nada, vai ficar querer deitar no sofá e o teu processo de emagrecimento vai ser extremamente penoso. Então, a suspensão total, zerar esse tipo de nutriente, vai fazer com que tu tenha um prejuízo muito grande. Então, ao invés de demonizá-lo, utilize ao teu favor. Ah, como que eu vou utilizar ao meu favor? Calma, que eu vou te contar agora. Primeiro ponto, sempre consuma o teu carboidrato junto com uma proteína. Então, quando você for comer o teu pãozinho pela manhã, sempre coma ele junto com o ovo ou com um pouco de frango, porque desse jeito você diminui a carga glicêmica total dessa refeição. Então, o teu corpo faz um pico de insulina menor e tem uma melhor absorção desse nutriente, deslocando ele melhor para dentro da tua célula muscular. Desse jeito, você fará uma interação menor no teu corpo e tu terá uma absorção 1000 vezes superior. E isso é muito positivo para o teu processo de emagrecimento. Segundo ponto, escolha carboidratos que apresentem uma baixa densidade calórica. Ou seja, alimentos que possuam um volume grande com uma baixa quantidade calórica, como por exemplo ali um arroz. O arroz, você tem uma pouca quantidade de calorias em o seu volume. Então você consegue comer grandes quantidades com poucas calorias. Isso aumenta a tua saciedade. Evite, por exemplo, a tapioca. A tapioca, você tem um pico glicêmico muito maior, então você vai ter uma liberação de insulina muito maior do que durante o consumo do arroz e você tem uma densidade calórica altíssima. Em pouquíssima quantidade de tapioca, você tem uma quantidade grande ali de calorias e isso vai fazer com que tu tenha uma dificuldade de encaixar no teu plano alimentar. Ah, então eu não posso consumir tapioca no meu processo? Não foi isso que eu falei, ô infeliz. Não seja um analfabeto funcional. Eu falei para você evitar esse tipo de alimento e não colocá-lo com frequência no teu plano alimentar.
Terceiro ponto aí, priorize comer carboidratos no período da manhã e no período da tarde, porque o nosso corpo ele faz uma curva ali, uma resistência insulínica fisiológica no período da noite. Então, tu tem uma dificuldade ali, né? Tem uma capacidade menor de absorção de glicose no período noturno. Não quer dizer que você não deve comer durante a noite. Mas se você conseguir manter esse nutricional mais ao longo do dia, é mais positivo, salvo exceções. É claro que existem exceções. Pessoas que treinam em jejum, tu tem que ter uma quantidade grande de carboidrato ali no período da noite para tu fazer estoque de glicogênio. Mas para a maioria de vocês, isso é uma recomendação eficaz. Quarto e último ponto, mas não menos importante, mantenha uma ingesta alta de carboidratos de 4 a 6 horas antes do teu treino. Coloque ali a maioria do teu carboidrato nesse período, porque esse é o tempo que o teu corpo leva para fazer a formação do glicogênio. Com isso, você terá uma quantidade de glicogênio maior no período do teu treino, e isso fará com que tu tenha um rendimento maior durante o teu treino, sendo um treino muito mais positivo e gastando muito mais calorias, fazendo um desgaste ali muito maior. Isso vai fazer com que tu acelere o teu processo de emagrecimento, não fique cansado, porque quando você restringe a quantidade de carboidratos, você diminui a tua capacidade de treinamento. Tanto que em atletas profissionais, a gente faz esse processo de carb up, para a pessoa ter um rendimento maior durante a competição. Então isso fará com que tu tenha um treino melhor, muito menos cansativo, muito mais desgastante e com que tu tenha um processo ali de emagrecimento mais eficaz e mais tranquilo. Então, meus queridos, percebam que são dicas simples e que são um pouco contraditórias aí do que a maioria fala, mas que se você pegar a ciência, é o que a ciência fala e é o que vai fazer com que o teu processo de emagrecimento seja muito mais tranquilo e muito mais eficaz.